O meu nome é Carlos Barbeiro. Eu trabalho numa empresa que se chama Santo Digital, é uma empresa parceira do Google. Eu tenho trabalhado lá como hoje é Delivery Manager, né? Mas passei por toda a área de entrega de diversos produtos que a gente faz na Santo Digital. Trabalho também um pouco de arquitetura, então ajudo o time lá a fazer diversas entregas. Aí aqui é o link do meu LinkedIn. Algumas pessoas já me adicionaram, mas fica à vontade para quem quiser adicionar. Também deixei as certificações que eu tenho. Então, no total hoje são 6. E aí hoje eu vou falar com vocês sobre Kubernetes, né? Então, o tema dessa aula vai ser especificamente sobre Docker e Kubernetes. Aí só compartilhando aqui, o módulo também já está disponível para vocês. Vou só explicar aqui como que ele está estruturado. Então, o módulo de Kubernetes já vai estar disponível lá na plataforma. Eu vou dar uma introdução sobre o tema, explicar de forma numa linguagem mais fácil. E ali dentro da plataforma vocês vão aprofundar o conhecimento, fazer os laboratórios, tudo que é mais prático vai estar dentro da plataforma. Aí a dica que eu dou para vocês é aproveitem realmente essa plataforma, porque ela te dá todo o conhecimento que é necessário para você passar na certificação e também para o mercado de trabalho. Então, nesse curso que a gente está ministrando para vocês, tem uma quantidade significativa de vagas para executar justamente o que está aqui nesse conteúdo, tá? Então, aqui é só para vocês lembrarem, né? Então, você vai dar o start lá e vai entrar. Tem os vídeos, todos os quizzes. Aí o ideal é que vocês completem cada um deles, tá? A gente tem acesso a uma estatística, né? Então mostra a quantidade de pessoas que estão conseguindo fazer, quando que logou, qual foi a última vez. E aí o pessoal vai cobrando vocês para que entre na plataforma e execute passo a passo ali para aprofundar o conhecimento. O ideal é que você reserve um período por dia para estar aprofundando o conhecimento ali, para estar conhecendo bastante. Então, isso é um resumo um pouco da plataforma com vocês. Eu não sei quantos vocês já têm trabalhado com Kubernetes. Quem quiser que faz um joinha, sei lá, como vocês estão se fazendo para se comunicar aqui. Tem duas, algumas pessoas não. Ainda não, mas conhece, sabe o que é, nunca ouviu falar. As pessoas já sabem. Então, para alguns que já conhecem, vai ser um assunto um pouco repetitivo, tá? Mas é uma introdução que vai te dar uma base para quem não conhece, né? Começar a entender o que é, para que é, como que funciona isso, tá? A gente vai fazer um intervalo às 8 horas, fazer um intervalo ali de uns 5 a 10 minutos, tá? Aí o Luiz perguntou aqui. Luísa, quando tiver algum bug lá, tem como você abrir um suporte direto. E aí o pessoal do suporte da plataforma vai conseguir corrigir, tá? Tem algum lugar aqui que ele tem suporte. Aqui, ó, chat suporte. Aí você vai conseguir corrigir lá. Não sei se ficou claro, mas você pode mandar tanto por e-mail quanto suporte via chat, tá? Então vou compartilhar outra apresentação. Aí, pessoal, fica à vontade para interromper, tá?
hora que vocês tiverem dúvida. Algumas pessoas têm conseguido concluir os lives lá. Aí talvez tenha que chamar no suporte mesmo. Aí o suporte vai te dar a orientação. Vamos lá. Todo mundo vendo já, né? Então eu gosto de começar a falar sobre container, mostrando esse slide, que vai mostrar o quê? Que a gente tem uma evolução da tecnologia. Então a tecnologia ela tem evoluído de forma muito rápida. Então se a gente pegar pelo exemplo do slide aqui, a gente tem o tempo que levou para atingir 50 milhões de usuários cada tecnologia. Então, para ter 50 milhões de usuários, o telefone levou 75 anos, o automóvel 62, TV 14, inovação em nuvem, tecnologia. Spotify levou 8 anos, Netflix 7 anos e o Twitter 9 meses. O que que isso significa? Que a gente tem uma evolução que acontece muito rápido e ela com a adoção da nuvem, isso tende a acelerar. Então, quando a gente fala de inovação, a adoção da nuvem ela acelera esse processo de evolução de tecnologias, tá? Então, o que que acontece? Hoje a gente já vive uma situação, então não sei quantos que trabalham com infraestrutura tradicional ou com máquinas virtuais ou tá on-premise, ou on-premise eu acho que todo mundo já está sabendo o que é, né? Mas é quando você tem seus servidores na sua empresa, onde você compra ali o servidor, tem os rack, tudo instalado ali. Então, o que acontece? Hoje a gente já está vivendo uma revolução. Então, essa revolução, ela está dentro de três níveis ali, agora indo para o quarto nível, né? Mas é a própria criação da nuvem foi uma revolução, DevOps, containers, tá? E agora tem uma mudança acontecendo, que DevOps está mesclando ali com Platform Engineer, então vocês vão começar a escutar falar sobre isso, tá? Aí, hoje a gente já vive uma revolução. Então, essa revolução, ela vai trabalhar desde a adoção de nuvem, a automação, então os processos precisam ser automatizados para que você entregue aquilo, o seu software de forma mais automatizada possível, e a adoção de containers, ela vai acelerar todo esse processo. Então, quando você adota containers na sua empresa, você vai acelerar o processo de evolução do seu workload, da sua infraestrutura, da forma como o seu código roda, tá? Daqui a pouco eu vou explicar o que é container, para que que serve, para quem nunca escutou, tá? Então, o que que o container vai resolver, tá? Então, eu gosto de falar o seguinte, uma infraestrutura, seja ela on-premise, seja ela na nuvem, seja onde for, ela só tem um único propósito. Ela só existe para que alguma aplicação funcione ali. Então, você vai ter um software da empresa instalado naqueles servidores, naqueles clusters, e esse é o propósito da infraestrutura, é suprir a necessidade que a empresa tem de rodar algum tipo de sistema. E o que que acontece? Quando a gente tem ali os desenvolvedores, o pessoal que trabalha com infraestrutura, a gente sempre, o pessoal que desenvolve, a gente sempre brinca lá, né? Que eles falam assim, na minha máquina funciona. Então, tipo, ele faz o código dele, sobe para os servidores seja um Prime, são na nuvem, e o código não funciona. Só funciona na máquina dele. Então, isso gerou um problema, né? Então, a gente viveu muito tempo trabalhando dessa forma, onde o desenvolvedor fazia o código, esse código, a hora que ia ser instalado nos servidores, a hora que
ser configurado nessas máquinas, ele não funcionava. E aí a desculpa que a gente dava na época era: "Ah, na minha máquina funciona". E assim foi, né. Aí eu só complementando, né, eu trabalho com equipe de desenvolvimento, tá, então não trabalho só na parte de infraestrutura e desenvolvo em algumas linguagens de programação também. Então, essa é a desculpa que a gente tinha até a chegada de containers, tá. Então, esse era o desafio. Então, assim, essa desculpa vai cair por terra com isso que a gente vai aprender hoje, tá. Não sei se tá bem claro, pessoal, você pode perguntar aí, interromper, falar, todo mundo tá no mudo aí, mas pode ficar à vontade, tá. Então o que que eu fazia na época? Então eu desenvolvi o meu código, até uma história para contar para vocês, eu desenvolvi o meu código, eu levava em média, numa das empresas que eu trabalhei, 3 meses para implantar o software nos servidores de produção. Então é naquela época que a gente sofria muito, então se fazia o código, não conseguia implantar de forma satisfatória nas primeiras tentativas, né, então você ficava num processo ali de tentativa de implantação constante, né. E aí a gente usava essa desculpa. E na época, quando eu comecei a conhecer o Google, trabalhar com container, eu sempre pensava, falava assim: "Meu, será que não tem nada que eu pudesse pegar tudo que eu tenho de que eu escrevi do meu código, empacotar em alguma coisa e falar assim: 'Ó, tó, roda aí', sem eu ter que ficar configurando variável da máquina", um monte de configuração que a gente faz. Então, tipo, tem configuração no servidor, que é para conexão com banco de dados, instalação de algum software específico que você precisa, alguma dependência específica. Imagina que a sua aplicação foi construída para consultar um banco de dados, esse banco de dados usa alguma biblioteca que está instalada no sistema operacional. Então, quando você vai fazer a implantação desses sistemas, tem que criar um plano de implantação, porque você não pode esquecer nenhum tipo de detalhe ali que vai fazer com que o seu código no final não rode, né. Mas normalmente a gente esquecia, então só na máquina do desenvolvedor funcionava, porque às vezes ele faz ali um código para funcionar ali na máquina dele, mas esquece que tem que configurar no servidor. E aí, essa era a desculpa que a gente tinha, tá. Então quando a gente vai falar sobre DevOps, e essa é uma das revoluções que tem acontecido, a gente sempre vai envolver pessoas, cultura, processos e práticas, ferramentas e tecnologia. Então por mais que eu tenha a minha infraestrutura em nuvem, tudo bonitinho lá, eu tenho o melhor desenho de arquitetura, tenho tudo muito bem detalhado. Se eu não tiver um processo cultural na empresa, onde eu faça as automações, onde eu dê liberdade para que o desenvolvedor consiga fazer a publicação do seu código de forma automatizada, eu vou ter o mesmo processo que eu tinha quando eu estava totalmente on-premise. Então, muitas empresas têm utilizado a nuvem da mesma forma como se ela não existisse, como se fosse só um aluguel de alguma máquina virtual. Então eu preciso, com a adoção da nuvem, adotar práticas que tornem meu processo de desenvolvimento, de tornar a aplicação disponível, de uma forma muito mais rápida e prática. Então eu preciso, de alguma forma, ter um processo onde eu consiga fazer com que o meu código funcione de uma forma transparente e seja ágil. Então hoje o mercado, a gente sabe, né, o mercado está muito acelerado, ele precisa inovar o tempo todo. Então, se a gente, como tecnologia, não proporcionar isso para os nossos clientes, né, para nossas empresas, a gente vai ter um processo, uma ferramenta que dá a possibilidade de você implantar código de forma muito mais rápida, mas vai ser algo que não vai funcionar muito bem ali, tá. Então,
DevOps ele vem para isso, para que a gente consiga utilizar nossa infraestrutura de uma forma automatizada, prática e bem eficiente ali. Então, o DevOps vai de ponta a ponta fazer esse processo. Então, é importante, quando a gente fala sobre container, é algo natural, né? Porque você vai começar a adotar práticas de DevOps para que a implantação do seu software na sua infraestrutura seja automatizada, seja algo transparente ali, tá? E aí, voltando aqui, então falei um pouco sobre DevOps, qual a importância que ele é, e a gente vai entrar no tema da aula agora especificamente, vamos falar um pouco sobre container, Docker, tá? É, e aí agora vocês vão entender, tá? Adicionei alguém aqui, beleza, adicionada. Vamos lá, esse slide aqui, todas as legendas que eu criei aqui, elas são executáveis, tá? Então, tudo que tiver nessas caixinhas de terminal, se você quiser ir testando, você vai conseguir testar e vai funcionar, tá? Então, eu vou explicar um pouco sobre o que é container agora, tá? Se eu, qual que é eu gosto de fazer essa ilustração quando eu falo sobre container, porque eu gosto de comparar container com transporte de carga antes de 1960. Como que era o transporte de carga antes de 1960? Eu tinha uma multiplicidade de mercadorias, tá? Então eu tinha lá carro, produto químico, piano, café, tudo que eu quisesse transportar, eu tinha aqui um monte de produtos, igual eu tenho hoje, tá? E eu tinha um monte de meio de transporte. Então eu tenho lá caminhão, carro, navio, várias formas de eu transportar essas mercadorias, tá? Isso nos levou a um problema de transporte, tá? Antes de 1960, eu tinha um problema de uma N para N, uma matriz, onde eu tinha uma multiplicidade de mercadorias com uma multiplicidade de meios de transportes aqui, tá? O que que acontece? Para resolver isso, foi criado containers, tá? Então, aquilo que a gente vê lá no porto, a gente vai resolver o problema de transportar as mercadorias. Então, isso faz com que o que eu tenho é um meio de transporte padrão, onde eu vou lá, coloco o produto que eu quero transportar, e eu tenho uma adaptação nos meios de transporte. Então, essa adaptação foi que esses meios de transporte suportem container. Então, eles carregam container para as mercadorias, tá? Então, essa foi a solução que foi encontrada para o meio de transporte antes de ali em 1960, tá? Então, com isso, eu acabo que eu elimino esse problema de N para N. Então, eu posso ter produto químico com a produto alimentício, tudo separado em container, um não vai interferir no outro, e eles estão ali isolados um do outro. E eu só tenho um meio de transporte adequado para transportar esses containers aqui, tá? Aqui é mostra uma imagem de um porto, tá? E com alguns dados que são interessantes, né? Aqui é uma foto antiga e a forma como eles transportavam. Então era um saco, tudo embalado ali de qualquer forma. E aqui é a foto mais nova, tudo organizado em containers, tá? Então, aqui. E os dados dizem o seguinte, né? 90% de toda a carga agora, elas são enviadas em container padrão. Então toda a carga é feita através de container. Teve uma redução de custo para carregar e descarregar os navios. Teve uma redução massiva de perda, roubo ou danos, tá? Então, você tranca lá suas coisas no container, só abre ali quem tem a chave, né? Tem uma redução enorme de custo de frete, então você teve uma redução significativa. É um meio globalizado, então é um padrão de transporte que foi globalizado, então o mundo todo usa o mesmo padrão. E uma estatística, não sei se todo mundo sabe, né, mas 5.000 navios, eles
entregam 200 milhões de container por ano. Então, essa é a estatística que leva o meio de transporte à utilização de container. Então, com isso, o que que a gente aprende aqui? Que a gente teve um problema de transportar vários tipos de mercadoria e a gente teve uma solução que foi adotar um meio de transporte padrão. E esse meio de transporte se chama container e é utilizado no transporte tradicional de qualquer carga, de qualquer porto que a gente conhece, tá? Em sistemas, em software aconteceu o mesmo, a gente tinha o mesmo problema, tá? O que a gente tinha? A gente tinha diversos tipos de sistemas escrito numa diversidade de linguagem muito grande, e aí a gente instalava em diversos tipos de servidores. Então, fazendo um paralelo, né? Então, eu tenho vários sistemas, são os produtos, e vários meios de transportes, que são servidores. Então, esses servidores são a máquina do desenvolvedor, o servidor de teste, um data center customizado, um data center, é, um data center de produção, a máquina de algum terceiro que você tem lá. Esses são os meios de transporte, tá? Então, o que que o container em software vai resolver? O mesmo problema que a gente tinha com transporte de carga. Eu vou empacotar a minha aplicação dentro de um container padrão e eu faço com que esse meio de transporte, que são os servidores, transporte container, rodem esses containers, tá? Então, essa é a imagem que você tem que ter. Então, o mesmo problema que eu tinha de fazer o transporte de carga, eu tenho um software e o container veio para resolver esse tipo de problema, tá? Então, o que que acontecia muito? Acontecia muito de você desenvolver o seu código no servidor de desenvolvimento, a hora que você jogava para produção, estava faltando alguma coisa. Então, agora com container, eu empacoto tudo que eu preciso dentro de um local padrão, transporte padrão, ali, um meio de armazenamento padrão, então, tendo assim, e eu tenho agora um meio de transporte padronizado. Então, eu posso rodar esses containers em qualquer máquina, qualquer meio de transporte, e ele tem que funcionar exatamente da mesma forma. Por quê? Porque agora, em vez de eu ter as variáveis configuradas individualmente em cada servidor, um exemplo, né? Eu vou ter agora configurado aqui num lugar padrão. Então, esse é o local onde vai ser instalado os softwares, tá? Onde você vai, o desenvolvedor vai fazer o código dele lá, vai entregar lá, vai fazer o git, fazer o commit, ele vai gerar uma imagem, essa imagem é uma imagem que vai representar o container, tá? Com isso, o que que a gente tem, tá? A gente vai eliminar também o mesmo problema de N para N, tá? Então, eu tenho uma multiplicidade aqui de produtos, de software, de aplicações, com uma multiplicidade também de meios de transporte, que aqui o meio de transporte entenda como servidores que a gente vai rodar, cloud pública e o que for necessário para a gente transportar esses containers. Então, o container ele vem para isso, tá? Então, você vai transportar ele de uma forma padronizada e fazer com que a sua aplicação rode em qualquer lugar, independente de qualquer tipo de dependência. Então, tudo que sua aplicação precisa para rodar vai estar dentro de um container padrão. Até aí tá claro, né? Acho que deu para entender a ilustração aqui. Então, o que que é um container, tá? Então, explicando de forma mais simples, né, é um agrupamento da aplicação junto com todas as suas dependências. Então, tudo que você precisa para a sua aplicação funcionar, ela tem que estar dentro desse container. E ele vai compartilhar as coisas do sistema operacional, aquilo que a sua aplicação usa do kernel do sistema operacional,
ela compartilha do transporte, lá do servidor onde vai rodar esses containers, tá? Então, o container você vai criar, instalar sua aplicação, vai colocar todas as suas dependências nele, e aquilo que é dependência do sistema operacional, ele compartilha da máquina que está instalado o runtime, que é o transporte de container, tá? Então, é isso. Se você for resumir, o que é container? É um agrupamento de aplicações junto com as suas dependências, tudo que você precisa para fazer a sua aplicação rodar, compartilhando o mesmo kernel do sistema operacional host. O que que significa host? Da máquina que está instalado o container runtime, que é o runtime que faz com que rode, que suporte container. É o runtime que vai fazer com que o seu container rode naqueles servidores, tá? Então, container exemplificando é isso. Quando a gente fala de container, a gente está entrando num novo paradigma de infraestrutura. Então, a gente está deixando de tá deixando ali de a virtualização, né? Então, a gente está fazendo uma virtualização em tese, né? Não pode divulgar muito isso não, mas pensa que você está fazendo uma virtualização da sua aplicação. A diferença disso é o quê? Que você não vai colocar as dependências de SO. Quando a gente vai para uma camada, tem até uma ilustração aqui, é só mostrar isso aqui. Quando a gente vai para uma camada de virtualização tradicional, a gente tem lá o nosso servidor, que é físico, o nosso sistema operacional, o hypervisor, e aqui a gente configura uma máquina virtual, tá? Dentro dessa máquina virtual, que vocês conhecem ali, quando você vai lá no Compute Engine, que você já deve ter passado lá, você cria uma máquina virtual, ela segue essa estrutura aqui no meio aqui, tá? Então ele tem lá o server, o sistema operacional do servidor, hypervisor, que é o que controla ali, o virtualizador, e aí ele cria a sua VM aqui, tá? Então a sua VM vai ter aqui, ó, um sistema operacional também. Então você tem um overhead aqui. O que significa overhead? Você tem várias stacks fazendo a mesma funcionalidade. Então você tem um sistema operacional aqui, você tem outro sistema operacional aqui. Então, quando a gente vai para container, quando a gente fala que está adotando container, a gente vai ter a virtualização da nossa aplicação, a ideia de você virtualizar a aplicação, e você vai eliminar esse overhead aqui. Esse overhead de ter o outro sistema operacional em cima. Aí vocês podem falar assim, ah, mas o barbeiro, beleza, mas minha aplicação depende do system em alguma coisa, que está no kernel. Ele vai pegar desse sistema operacional aqui embaixo, tá? Do server OS. Então, tudo que o seu container que está rodando aqui em cima precisar do kernel, do sistema operacional, ele vem aqui do server OS que está rodando em cima do seu servidor, que entra naquela definição do que é container, né? Então, ele compartilha o kernel do servidor, beleza? Até aí, tranquilo. Aí, você pode fazer outra pergunta. Beleza, eu tenho aqui vários containers, mas eles estão rodando numa única máquina. Então aqui eu tenho 3 containers nessa ilustração, rodando num único servidor. Se o sistema operacional aqui quebra de alguma forma, dá algum tipo de bug que impacte esses containers, todo mundo que está aqui vai ser impactado, tá? Essa é a diferença desses dois universos aqui, tá? Então eu posso ter algum crash aqui, e aí, quando a gente fala de container, né, é como se isso aqui fosse um navio, né? Então, se afundou o navio, todo container que tiver lá embaixo vai para o fundo do mar. Vai, vai dar errado também, tá? Então, só voltando aqui.
Então, assim, ó, utilizando máquina virtual, a gente está emulando um sistema operacional em cima de um hardware existente. Então, é muito daquela ilustração. Eu tenho um sistema operacional do servidor, mais um sistema operacional, depois mais a minha aplicação. Então, isso tudo tem um consumo, né? Um consumo de processamento, CPU, memória, tudo isso consome e faz com que o custo da nossa infraestrutura para rodar as nossas aplicações de maneira virtualizada seja maior. Então, uma informação do Gartner, né? Então, até está desatualizado aqui, mas segundo o Gartner, utilizando a virtualização tradicional, só conseguimos aproveitar 33% do hardware. Ou seja, a gente tem 67% do hardware ocioso e que não é utilizado. E isso não ocorre quando a gente utiliza container. Por quê? Porque quando a gente utiliza container, a gente pode chegar a 100% de utilização desse hardware. Vocês já viram definição, né? Então, o que é cloud? Qual que é a definição de cloud? Uma das definições e uma das características que a gente fala sobre cloud é que você paga pelo uso. E algo que as empresas buscam com o advento da cloud é você ter um custo controlado e de uma forma que você dimensione as máquinas para aquilo que você realmente usa. Por quê? Porque antigamente o que que a gente fazia? Eu vou instalar eu vou instalar um software aqui na minha empresa que vai rodar numa Black Friday, sei lá. Aí meu software consome, sei lá, 4 GB de RAM, meu SO mais 2, então eu já tenho 6. Aí você falava assim, já que eu estou pedindo agora, vai levar uns 6 meses para chegar essa máquina, eu já vou pedir com uns 20 GB de RAM. Então você já comprava a máquina maior do que você precisava, e às vezes isso é um desperdício financeiro. Então quando a gente, às vezes não é, né? É um desperdício financeiro que a gente fazia. Mas era a forma que a gente tinha para ter uma gordura, né? Então imagina que o código saiu mal feito lá, consumiu mais memória do que realmente eu tinha calculado e estimado. Então você fazia algumas coisas nesse sentido para você ter hardware suficiente e conseguir suportar a sua demanda da sua aplicação, né? Então é o que a gente fazia e às vezes a gente pega alguns projetos em cloud que tem a mesma característica. O pessoal vai lá, coloca mais ali, sem ter muito critério. Então, com o advento de container, a gente tende a eliminar esse problema de ter hardware sendo desperdiçado de forma sem pensar ali, tá? Só vou dar uma olhada aqui nas perguntas, só para não fugir muito aqui. Ó, o Geraldo fez uma pergunta aqui. O arquiteto e engenheiro DevOps não atua no desenvolvimento, apenas na estruturação e comunicação junto à equipe para garantir que rodar o código esteja funcionando como esperado. Não sei se deu para entender. É mais o que que o DevOps faz, né? O DevOps, ele, apesar dele não desenvolver as regras de negócio, o DevOps ele precisa conhecer um pouco de código. Por quê? Porque muito dos problemas que você vai ter na sua infraestrutura vai estar relacionado a esses códigos aí. Então, o time de desenvolvimento vai demandar muita coisa para o time de DevOps, não só no sentido de automação, tá? Eles vão demandar que você vai ter que ter algum tipo de análise de código. O que eu falo pro pessoal aqui, né, do meu time é DevOps, cara, pelo menos você tem que conhecer as principais linguagens e conseguir fazer ela subir de alguma forma. Então, eu sei, por exemplo, eu sei Java, eu sei saber lá o que o Java, como que ele sobe um Tomcat, como que sobe lá um JBoss,
Essas, essas configurações você tem que saber. Como sobra um container em Java, essas questões você vai precisar saber. Por quê? Porque é onde vai ter a maioria dos problemas que você vai encontrar ali na área. Você não vai desenvolver a regra de negócio em si, né? Mas suportar aquilo para manter aquilo no ar, vão te demandar e não vai ser pouco, não. Não sei se deu para entender ali. Então, você, DevOps, ele acaba atuando. Querendo ou não, os melhores DevOps, o cara mexe no código. Então, se você souber um pouco ali, vai ajudar. E também tem muita configuração, muita automação que você implementa, que é especificamente voltada para DevOps, tá? Então, você vai lá, tipo, preciso, cliente, por exemplo, ele tem algum tipo de configuração especial na aplicação dele. E para ela rodar especificamente, você tem que criar um código Python lá que copia, faz alguma coisa. Então, se você tiver domínio de alguma linguagem, vai facilitar o processo. Algumas empresas têm maturidade suficiente para que o DevOps fique somente na infraestrutura e na questão relacionada aos pipelines. Mas isso está mudando um pouco, tá? Então, com Platform Engineer, a gente vai entrar num paradigma onde o pessoal de DevOps está implementando as automações onde a necessidade da sua infraestrutura seja gerada totalmente automatizada. Então, desde você ter um marketplace é um site, onde o seu dev vai lá, vai clicar lá, eu quero uma aplicação Java com load balancer X, Y, todo esse marketplace foi o Platform Engineer que fez. E é uma tendência de quem é DevOps ir para esse novo cargo aí. É um cargo de plataforma, tá? Vai ser importante para quem está iniciando em DevOps começar a olhar um pouco para a Platform Engineer e evoluir um pouco nessa skill também, tá? Containers podem ser utilizados para sistemas de gerenciamento de banco de dados, incluindo relacionais e não relacionais. Ambientes OLAP. Cara, assim, respondendo aqui a sua pergunta, ainda você pode usar container para banco de dados, mas na prática a gente acaba não recomendando, principalmente no, assim, quando você fala de cloud, eles nunca vão recomendar você usar container com banco de dados dentro. Por quê? Porque uma das premissas da cloud é que você use os serviços gerenciados, tá? Então, esses serviços gerenciados, ele não va- quando você coloca um banco de dados no container, você está trazendo para o gerenciamento da sua equipe de infraestrutura um gerenciamento de um banco. E o banco é onde está as informações da sua aplicação do seu cliente. Então, isso traz uma complexidade de gerenciamento da sua infraestrutura. O banco de dados vai funcionar em container? Vai. Agora, o que você precisa analisar é se a sua empresa vai querer trazer para a equipe de infra a responsabilidade da equipe de DevOps, SRE, de manter esse banco. Então, funcionar, funciona. Recomendar, do assim, do ponto de vista de negócio, empresa, a maioria das vezes não. O pessoal usa muito banco de dados assim no container quando está pensando em economia, né? Mas às vezes também a economia acaba não compensando, porque se o cliente sai fora do ar, você vai querer que tenha algum tipo de suporte. E aí o suporte vai estar todo restrito à sua equipe que você tem lá. Então, quando você usa um banco de dados gerenciado pelo Google ou por qualquer outro cloud provider, você tem o suporte da plataforma. Então, isso para as empresas que a gente está conversando, que a gente trabalha, não é vantagem, sim.
Então, tipo, você vai colocar em container a aplicação e banco de dados você deixa no serviço gerenciado. Então, até na certificação, falando sobre a certificação, essa é a arquitetura recomendada, que os serviços fiquem de banco de dados fiquem em banco de dados. A aplicação pode ficar local e o banco na cloud. Então, até pode você rodar em desenvolvimento, você rodar local, né? O pessoal usa muito rodar a aplicação local, o banco local, pode rodar na cloud também. Aí fica a critério da empresa, assim. O que vai acontecer ali é que vai ter uma latência maior, né? Então, essa latência, para quem não sabe, é o tempo, né? Então, você vai ter essa latência ali que vai acabar tendo. Algumas empresas têm um interconnect. Então, se você tem na sua empresa um interconnect, você vai estar numa conexão dedicada da sua cloud direto com o data center da sua empresa. Aí você pode manter o banco lá. Então, essa conexão vai estar dedicada, você não vai sofrer tanto. Mas para produção, assim, a gente não recomenda fazer isso, tá? Banco de dev, depende, viu, ainda. Tem empresa que o ambiente de dev é tão crítico quanto de produção, né? Porque se para o ambiente de desenvolvimento, separa várias features novas. Então depende muito do tamanho da empresa. A maioria das empresas grandes usam o desenvolvimento também gerenciado. E aí o que tem é algum tipo de automação para desligar, tá? Pode desligar à noite ou faz algum tipo de contrato. Eu não sei se todo mundo está lendo os comentários aqui, então eu só estou respondendo aqui, só para a gente não. Vamos ver aqui. Do Reginaldo, container é mais Hyper ou Bare Metal? Você fala se ele é mais na camada de virtualização ou se ele é mais Bare Metal de rodar no hardware, né? O container ele é na camada de virtualização, tá? Então é como se fosse um hypervisor ali rodando. Ele é mais software, né? Então, aqui a gente vai entrar mais detalhes, vai dar para entender um pouco mais, tá? Mas era isso. Não sei se deu para responder certinho. Então vamos lá. Só voltando aqui. O segundo o Gartner, a gente tem, com container, a gente chega no aproveitamento de utilização de hardware a 100%. Então aquilo que eu aloco na minha infraestrutura é realmente aquilo que eu uso. E é isso que a gente busca, né? Quando a gente faz uma adoção de cloud, você quer um uso daquilo que você realmente está usando e você quer pagar por aquilo, tá? Então, esse é um dos maiores benefícios que a gente tem. Aí aqui é aquilo que eu já acabei explicando, né? Então, só para mais uma ilustração para vocês, o que que a gente fazia, tá? Quando a gente, há muito tempo atrás, a gente tinha nas nossas empresas o servidor, e ali a gente vinha instalando as aplicações direto. Então, você pegar lá os sistemas antigos lá do pessoal, era o servidor, server OS e vai instalando. Então, ia empilhando tudo numa única máquina. Aí, com o advento do hypervisor e da virtualização, eu tenho meu servidor, sistema operacional, o hypervisor, e aí eu vou virtualizando aqui. Então, eu compro lá um servidor Blaze lá gigante e vou virtualizando. Então, hoje tem muitas empresas nesse formato aqui, e a própria virtualização da cloud, quando a gente fala de compute, é parecido com esse formato aqui. Então, quando a gente fala do produto Compute Engine, é mais ou menos esse entendimento que você tem que ter, tá? E o container é aquilo que eu já expliquei, só para não ser redundante aqui, tá? Tá aí tranquilo, pessoal? Uma dúvida, né?
Um dos benefícios de container que a gente vai ter, e aí vocês já devem ter percebido lá pela ilustração, é a portabilidade, tá? Então, uma vez que eu tenha uma forma padrão de empacotar o meu código, de compilar o meu código, eu tenho uma portabilidade disso. Então, aquilo que eu rodo na máquina do desenvolvimento, na máquina do desenvolvedor, ele vai colocar em produção exatamente igual. Então, se rodou na máquina do desenvolvedor, na máquina local, ele tem que rodar em produção. Por quê? Porque se as configurações estão seguindo os padrões certinho, não tem como não rodar, tá? Apesar de que a gente já vê uns códigos aí que os caras dão um jeito de quebrar a portabilidade, né? Mas se seguir o recomendado, não vai quebrar. E aquilo que você rodar na sua máquina, você vai conseguir rodar em cloud ou em qualquer outro lugar, tá? Então, esse é um dos benefícios muito importantes quando a gente fala sobre container. Então, só para relembrar, né, ó, o propósito da máquina virtual é emular um sistema operacional dentro de outro sistema operacional. Então, eu tenho um servidor e eu rodo um sistema operacional lá dentro, com tudo dentro. O propósito de container, ele vai ser emular a sua aplicação. Então, você vai ter a sua aplicação lá, ele vai rodar isso. Então, é você pegar a sua aplicação, criar uma imagem dela e rodar ela, tá? Então, essa aí é o propósito de container, tá? Então, a ideia de container, ele começou há muito tempo atrás. Para quem não conhece muito, a ideia de FTP, não sei se alguém usou, que era um espaço de armazenamento nos servidores, você segregava ele por diretório, por usuários, ele já criava uma ideia de... Opa, geral, Zé, pode falar. Quando você falou a questão de emular na aplicação, isso se torna até mais fácil na situação de migração, né? Vamos supor que até que estou mudando de provedor. Se eu tenho todo um controle ali de versionamento, eu consigo então subir um outro container de forma rápida e aí a aplicação também manter estável da mesma forma, né? Ou Isso. ali teria um outro trabalho assim, se Não, fazer numa situação dessa. não. É isso mesmo. Você vai subir na... Imagina que você pega a aplicação, você vai subir ela independente do local. Ela vai... Realmente você tem portabilidade. Então, não tem nada específico assim. O que pode acontecer é você usar algum serviço específico, né? É o que acontece normalmente. Então, o pessoal vai para a cloud e começa a usar serviços que são lock-in, né? E aí você fica preso àquela cloud por conta dos serviços adicionais, né? Mas da aplicação em container em si, não. Mas Legal. tem poucas adaptações, né? E normalmente quando você usa lock-in, que é, por exemplo, vou usar um cloud storage, eu vou usar um S3, alguma coisa nesse sentido, ele funciona por API, né? Então, você consegue fazer uma migração mais lenta, né? Que é tipo, eu migro a minha aplicação, ela continua usando um S3, por exemplo, mas já está rodando em Google Cloud a aplicação em si, né? Aí depois você vai lá, o dev desenvolve para fazer a migração do serviço que tem lock-in, né? Mas essa é a ideia. A ideia é você ter a portabilidade, tá? E aí, é isso. Até no Google Cloud vocês vão ver, né? Não sei se para essas aulas, mas o Google tem um produto deles que é o Anthos. O Anthos, o que que é? O Anthos é um Kubernetes multi-cloud. Então você consegue criar o servidor dele dentro do Google Cloud e parte do workload vai ficar em outra cloud, por exemplo, ou on-premise. E aí a sua aplicação ela fica movimentando dentro dessas duas clouds, tá? Você vai criar uma forma de ter esses containers rodando independente da cloud. Então, se cair um provedor, automaticamente o outro vai assumir. Então,
uma portabilidade, nem a portabilidade, né? A resiliência significativa. Então, para resumir a história, né? Então a gente iniciou a ideia de container há muito tempo, só que o pessoal não tem muita noção de quando começou, mas na ideia do container, a gente tem lá da época do FTP ainda. Então, quando a gente criava um FTP lá, no CH-root, a gente já conseguia fazer esse isolamento, sabe, de arquivos, sistemas. Então, para chegar em Docker, em container, a gente tem todo um caminho ali de algumas evoluções, né, de Parallels, Virtuoso, onde o pessoal usava aquele OpenVZ para fazer virtualização. E lá em 2008, o Google ele começou o desenvolvimento do kernel do Linux de uma feature de cgroups, que no final, o que que o Docker fez, né? O Docker ele fez utilizar alguns comandos que já tinham no kernel, algumas coisas, algumas features que estavam disponíveis no kernel, e disponibilizou de uma forma mais fácil para o mundo do desenvolvimento ali, e foi criando no Docker. Então, o Docker nada mais é do que usar as features que já tem dentro do sistema operacional do Linux, dentro do kernel, e tornando ele mais interativo e mais fácil, tá? Então, em 2008 ali, o Google já fez essa contribuição no kernel e já tem utilizado de forma bem extensiva ali, tá? Aí, em 2008 também surgiu o projeto do LXC e ele foi uma evolução para aquilo que conhecemos de container. No LXC a gente tem a junção de CH-root, cgroups, namespace, onde faz todo o isolamento de container. E ele foi o primeiro a promover uma versão estável para administrar containers servidores Linux. E aí em 2013 surgiu o Docker, tá? Então o LXC, o que que é? Ele junta ali o CH-root, que é uma feature do Linux, cgroups e namespace, e aí permitiu que o Docker em 2013 conseguisse criar aquele cliente onde a gente vai fazer as interações daqui a pouquinho, e interagisse ali de uma forma mais transparente, tá? Então, o Docker aqui, que ele surgiu de uma empresa .cloud, que basicamente hospedava sites, tá? Resumidamente falando. E aí eles criaram o Docker ali, disponibilizaram na comunidade via open source. Com isso, a comunidade foi crescendo rapidamente, foram desenvolvendo mais features, e com isso grandes empresas começaram a patrocinar isso, como Google, Red Hat, Canonical e Hackspace. Então, o projeto ele ficou exponencialmente grande e aí foi todas as clouds começaram a possibilitar o uso de container, tá? E aí, assim, só para curiosidade, né? Apesar de container estar aqui em 2013, ser o advento dele, o Google já utiliza containers há muito mais tempo do que isso. Aí você vai falar, mas como que eles usavam? Eles usavam baseado naquelas features que ele fez o commit lá em 2008, tá? Então, a cloud em si do Google já utiliza container há muito tempo, tá? Então, é antes de 2013 e o Google teve uma forte participação na, na criação das ferramentas que possibilitou Docker ficar conhecido como é hoje, tá? Então aqui deu 8 horas, o que que a gente vai fazer? Vou dar uma pausa de uns 10 minutos e aí a gente volta aqui para explicar mais sobre container, tá bom? Se alguém tiver dúvida, manda aqui no comentário e aí assim que a gente voltar a gente já tira as dúvidas, tá bom? Até daqui a pouco, pessoal.
Só voltei aqui. Não sei se todo mundo já voltou. Se quiser dar um joinha aí, nos quórum aí. Vamos lá. Só retomando, acho que ninguém teve dúvida, né? Tá tudo ok aí com as dúvidas. Ok. Então, um conceito que eu vou introduzir agora e vocês precisam, não vai entender muito, mas fica na mente isso, vai entender daqui a pouco. É um conceito do copyright, tá? Então, o que que acontece? Quando a gente cria uma imagem de container, então a gente escreve lá o nosso container, a gente vai criar uma imagem, tá? Essa imagem, para fins de otimizações e algumas questões, ela vai criar um conceito de layers, tá? Então, o que que significa, tá? Então, eu vou ter minha base de imagem, eu vou ter uma imagem aqui, que é a minha primeira layer, e cada comando que eu fizer de instalação ou configuração no meu container, ele vai criando outras layers, tá? Quando eu tenho uma... Você tem que pensar numa ideia de um livro, tá? Então, é como se você tivesse um livro onde você fosse permitido fazer anotação, e aí você faz uma sobreposição. Imagina o seguinte, você vai ter uma layer que você tem lá um arquivo de log. E na outra layer você sobrescreve esse log, na verdade você não está sobrescrevendo no conceito que a gente tem de sistema operacional normal, tá? A gente está adicionando uma página por cima, uma nova layer, e está escrevendo por cima. Essa layer de baixo, ela não vai deixar de existir, tá? Ela vai existir, a única diferença é que a layer de cima é o que vai valer. E aí, com isso, você tem esse conceito de copyright. Ele copia uma layer para que você escreva por cima, mas aquela que é uma cópia, então você vai adicionando páginas em cima, né? Pensando num livro, você está adicionando uma cópia de uma página e escrevendo por cima dela. Feito isso, o que que acontece? Aí você vai pegar aqueles containers, que quem vai trabalhar com DevOps, aquelas imagens gigantescas lá de 1 GB, 2 GB, você vai ver, vai ver o que o dev fez. Ele não tinha muito esse conceito de otimização e ele foi criando uma imagem gigante, só com sobreposição de layers, tá? Então, esse conceito é importante para que a gente pense de forma otimizada. Tudo que a gente rodar em container, a gente tem que pensar sempre em ter uma imagem muito pequena, e aí, por alguns motivos, um pouco óbvio ali, mas quanto menor for, menor vai ser o tráfego, mais rápido vai ser a subida da sua aplicação. Tem algumas questões ali relacionadas ao tamanho da imagem. Então, você precisa ter em mente que quando você for construir a sua imagem, o seu container, escrever seu código, você tem que sempre lembrar de fazer de forma otimizada, para que essas layers não tenham sobreposição, não seja algo bem enxuto mesmo, que só sirva para que você use ali, tá? Então, esse conceito você vai pegando com a prática, né? Tá? Então, o que que o Docker faz? No final, é aquilo que eu falei, tá? O Docker, no final, ele está usando esses, esses comandos do kernel do Linux, tá? Então, o Docker, ele fez uma libcontainer que vai chamar alguns comandos do Linux que vai interagindo com as features que tem dentro do kernel, tá? Então, é isso que o Docker acaba fazendo. Então, ele facilita você a utilização de um container, tá? É possível fazer container sem Docker? É possível. Só usar esse monte de comando aqui. Por trás, ele vai gerar a mesma característica dos containers que a gente já conhece.
O que o Docker fez foi criar uma forma de ter um atalho aqui para a gente conseguir usar de uma forma mais otimizada, tá? Resumidamente falando, é isso. Aí o namespace ele foi adicionado na versão 2.6 do kernel, e aí isso permite que tenha isolamento. Então, quando a gente fala de isolamento de processo, quando um container rodando na mesma máquina, dois, três containers rodando na mesma máquina, eles são isolados um do outro. Então, ele vai estar totalmente isolado. E o que permitiu fazer esse isolamento é uma feature do kernel 2.624, que é o do namespace, e ela que permite você ter esse isolamento de processo. Então, ela que faz com que cada container tenha sua própria variável de ambiente, sua árvore de processo bem definida, interface de rede, ponto de montagem de disco. Ele faz com que esses pontos, com que esse container não interfiram no outro. Foi essa feature que permitiu isso, tá? E aqui está um pouco de como que funciona, tá? Então, se você fizer lá um Docker Run no terminal TI Ubuntu, você vai conseguir ver os isolamentos de processo, tá? Dentro do container, tá? Então, o mesmo PID de processo que você tem no sistema de na virtualização, você vai ter dentro do container e vários containers executando ao mesmo tempo na mesma máquina vai ter isolamento, tá? Então, vocês vão ver que container tem isolamento. Uma das dúvidas comuns do pessoal quando está aprendendo container é sobre isso. Se um container vai interferir no outro. Não, um container não interfere no outro, mesmo rodando na mesma máquina, tá? O Net Namespace ele permite que cada container possua sua interface de rede e porta para que seja possível comunicação entre os containers, tá? Então, a feature que permitiu que tivesse IP e porta nos containers é essa feature de Net Namespace, tá? Então, isso que foi incluído no Linux e possibilitou a gente utilizar em container. O MNT Namespace, ele é uma evolução do chroot, onde ele permitiu que o container pode ser dono dos seus pontos de montagem e do sistema raiz de arquivo. Então, ele que garante que um container consiga, que um container tem isolamento e não consiga acessar os arquivos de montagem de outro namespace. Então, ele não vai ter interferência. E o que permitiu fazer isso foi o MNT namespace. Outra feature é o cgroups, que ele é responsável por permitir a limitação de utilização de recursos do host, né, que é o servidor. Então, com cgroups, você consegue gerenciar a utilização de memória, CPU, dispositivo, I/O e diversas outras configurações em container, tá? Então, quando a gente fala de CPU e memória, então imagina que eu tenho meu servidor tem uma quantidade X de CPU e memória. Eu consigo controlar quanto cada container vai utilizar de, de CPU e memória daquela máquina, tá? Então, a feature que permitiu fazer essa configuração é o que a gente conhece aqui como cgroups, tá? O NetFilter é a ferramenta iptables, que é para controle do tráfego de rede. Ele faz parte do módulo chamado NetFilter, e ele permite o que controla ali a comunicação entre os containers, tá? Então ele cria a regra de roteamento entre os containers, inclusive a regra NAT lá, ele também faz essa configuração, tá? User é outra feature ali do namespace, user namespace, ele foi adicionado recente, né? Então tá desde a versão 3.8, ele é responsável por manter o mapa de identificação dos usuários. Então no user namespace, essa feature do kernel possibilitou você fazer controle de usuário
do container, tá? Antigamente só rodava em root. Agora você consegue rodar controlando através do user namespace, tá? Aí, para quem que o container é bom, né? Então, a gente fazer uma reflexão aqui, né? Container ele vai ser bom para toda a cadeia ali, né? Desde o sysadmin, então o sysadmin, pessoa que trabalha com a infraestrutura em si, para o desenvolvedor, para a empresa, para a companhia como um todo. Então ela vai ganhar uma agilidade na forma como ela desenvolve, como ela gerencia, como ela cuida daquele ambiente. Para o sysadmin é bom por quê? Porque evita que ele tenha que entrar em vários war rooms aí para fazer correção de algumas coisas. Por quê? Porque agora a gente tem um sistema padronizado onde a gente consegue implantar nosso software de forma estruturada e também o overhead de ter que aprender várias tecnologias acaba diminuindo, né? Então ele precisa saber container, Kubernetes, como essas coisas interagem, né? E aí acaba que facilita para todo mundo, tá? E para a empresa, ela acaba ganhando a agilidade, economia, e uma forma de ter o seu ambiente e as suas demandas de tecnologia muito mais rápido, tá? Então, essa é uma reflexão que a gente faz. Qual que é o benefício na utilização de container? Então, ele vai influenciar todas as áreas da empresa, né? Então, você ter um sistema mais ágil, mais eficiente, o time entregando mais código, a sua empresa tende a ter mais lucro também, tá? Então, isso é um dos benefícios. Não sei se vocês enxergam outros, se quiser compartilhar, fica à vontade também, tá bom, pessoal? Aí, tranquilo? Então, outro benefício da utilização do container, você pode utilizar para a criação de microserviços. Então, vocês vão ver muito do advento de microserviços utilizam container pela facilidade que é de administração, gerenciamento e migração de sistemas. Então, é muito fácil você container e ter toda essa flexibilidade. É muito utilizado para modernização de aplicativos como microserviços. Isso é, Reginaldo. É muito container é utilizado hoje em dia em praticamente tudo, né? Aí no Google também tem uma ferramenta chamada Antus Migrate, que você consegue pegar uma máquina virtual e fazer aquela máquina virtual virar um container. Então até os monolitos por aí já conseguem o benefício da utilização de container, né? Para a empresa de software delivery também, ela entrega o container muito mais rápido, né? Então é um benefício significativo, né? E agora chegou a hora da gente entender um pouco ali dos comandos, tá? É, se vocês quiserem ir digitando também no terminal, não sei se todo mundo tem instalado. Depois nos laboratórios lá da plataforma vocês vão conseguir interagir também, tá? Mas um dos comandos principais que vocês vão usar aí é o Docker Run, tá? Então, no Docker, quando você digita lá Docker Run Hello World, ele vai baixar uma imagem e aqui ele vai fazer alguns passos, né? Então, o primeiro, o comando ele vai se comunicar lá com o Docker Daemon, né? Que é o que faz toda a interface de interação. Ele vai fazer, se a imagem da sua aplicação não tiver na sua máquina, ele vai fazer o download e ele vai baixar essa imagem de um lugar que chama Docker Hub, é onde fica armazenado todas as imagens. E aí ele vai, depois de baixar, executar essa imagem e produzir uma saída no console, tá? Vou só abrir o terminal aqui.
Vou só compartilhar a tela aqui. Tá todo mundo vendo, né? Tá dando pra enxergar certinho. Então, Docker Run Hello World. O que ele tá fazendo aqui? Ele tá buscando primeira linha, né? Indica que ele tá buscando a imagem na minha máquina, não encontrou. Ele fez o pooling, tá? Esse pooling, ele baixa essa imagem para minha máquina. O pooling foi completo, ele já fez o download. Aí ele executou esse texto aqui, tá? Então é isso que esse Docker Run Hello World faz, tá? Ele baixa uma imagem, executa o container e encerra. Tá aí tranquilo, né? Vou voltar para o slide. Outro comando que a gente tem para interagir com o container é o Docker Images, tá? Então o Docker Images tem essa estrutura, ele vai listar todas as suas imagens, e aqui você tem alguns nomes, né? O repositório, que é a sua imagem, qual o nome da imagem que você tem, então o repository. Tag é a versão, então normalmente você usa para fazer as tags. O Image ID é a identificação da imagem, então ele usa um hash lá. Quando foi criado e qual que é o tamanho, tá? Então o virtual size é o tamanho, created é quando foi criada a sua imagem, tá? Então o Docker Images vai listar, você digita aí no terminal Docker Images, ela vai listar as imagens que já estão salvas na sua máquina, tá? Docker PS é para você ver os containers que estão em execução na sua máquina. Então, se tiver algum container ou um servidor, né, tá rodando lá, se precisar ver algum processo, alguma imagem que está rodando, algum container em execução, você vai digitar Docker PS. Dentro lá do Docker PS, você vai ter a identificação do container, que é o Container ID, qual imagem, que é o nome da imagem, o comando que ele está sendo executado, quando que ele começou a ser executado, que é o created, e o status, de, que é qual o status atual daquele container, as portas e os names daquele container, tá? Com a opção "-a", Docker PS-a, você vai conseguir visualizar os containers também que estão parados. São os containers que executaram e já encerraram, tá? Então é só. E aí vocês vão perceber que para interagir com o Docker é só alguns comandos. Você vai interagir com alguns comandos, esses comandos vão te dar o resultado muito rapidamente, tá? Aí assim, quando você precisa interagir com o seu container, imagina assim, eu quero executar um container do CentOS. Você vai lá, Docker Run -ti CentOS. Ele vai fazer uma conexão do seu terminal, é como se você estivesse plugando no seu container o terminal, o teclado do seu computador, e você vai conseguir interagir dentro do seu container, tá? Então, o comando "-ti", ele vai disponibilizar o console para que você faça interação. Então, ele vai manter o sisteminha aberto para você fazer interação lá dentro, tá? O comando "-d" vai colocar o container em execução em background. Então, você vai lá, Docker Run "-d", CentOS, ele coloca em background sem que você... e ele vai deixar você executar isso, e ele não vai ficar preso ali no seu terminal, tá? Aí a Carla perguntou se consigo executar esses comandos no terminal do Windows através do Git. Tem um Docker for Windows, né? Então já respondeu. Tem um site
da Docker, você consegue instalar o Docker for Windows, tá? E aí você vai conseguir usar o PowerShell tranquilamente. Então, o Docker deu para entender, né? Deixa eu ver tranquilo, né? Aí alguns atalhos, né? Tipo, você manter a tecla Ctrl P que você vai sair do container. Então, se você tiver com o container em execução aqui, Docker run -t CentOS. Para você sair, você coloca Ctrl, segura Ctrl P e Q, ele vai sair. E aí, se você colocar lá Docker PS, você vai ver que o container está em execução, mas o seu terminal já saiu de conexão dele, tá? Então, esses são os atalhos aí para você usar. Para você voltar para o container, você vai fazer Docker attach o container ID. Então, você faz Docker attach container ID. Também existe a possibilidade de você criar o container e você cria o container e não deixa ele em execução. Então, só dá o Docker create, o nome da imagem que você criou e tá ok. Tem o Docker run -ti Ubuntu, ele vai fazer a mesma coisa do CentOS. Então, ele vai vai executar o container e ele segue as mesmas características. Ele executa o container e coloca você conectado a ele, tá? Próximo. Aí alguns outros comandos, né? Então você vai ter stop, docker stop container ID para parar o container, docker start ele volta o container à execução, docker restart ele restarta aquele container, docker pause ele pausa o container, docker unpause ele tira aquele container da pausa e começa a executar novamente. O consumo e recursos de container, então você tem lá um comando que é o Docker Stats, ele vai te mostrar o consumo de CPU, memória e rede do container. Docker Stop, Docker Top, quais são os processos principais que estão em execução naquele container. Docker Logs, você vai ver o log que está acontecendo dentro daqueles containers, tá? Para remover o container, Docker RM, então Docker RMM e Container ID. Se o container não executar a remoção, você pode dar um force, que é "-f", tá? Então, docker rm-f, ele vai forçar a remoção desse container da sua máquina, tá? Você pode especificar a quantidade de memória. Então, para especificar, você vai usar o comando "-m". Então, docker run -t "-m". Aí você coloca o nome da sua imagem. Então, você vai especificar quanto de memória aquele container você vai utilizar, tá? Você também consegue definir a quantidade de CPU, tá? Então, Docker run -ti menos CPU shares. Aí, o CPU shares, o que que vai acontecer? Ele é um cálculo proporcional, tá? Então, imagina que você tem a quantidade de CPU da sua máquina, sei lá, 5 5 CPU disponível. Tem o quanto o sistema operacional usa, quanto o Docker está usando, e aí quando você coloca o CPU shares, você está, na verdade, definindo uma quantidade proporcional daquele CPU disponível, tá? Então, quanto maior você colocar, mais prioridade no processamento ele vai ter, tá? Então, é um cálculo meio que proporcional ali para fazer esse cálculo, tá? Aí, feito isso, quando você tem
quando você precisar olhar alguns parâmetros de configuração de CPU, memória do container, você tem o comando inspect. Então, você vai ter um docker inspect, o nome do seu container, aí você pode fazer um grep, que vai fazer um search dentro do arquivo lá, e aí você busca a informação que você precisa. Então, por exemplo, para eu ver a quantidade de CPU que está sendo usada, eu uso o docker inspect, o nome da imagem, o pipe, grep, -i e o CPU, ele vai me trazer quanto de CPU tá configurado naquele container em execução, tá? E aí agora a gente vai, beleza, a gente aprendeu, a gente teve a um review ali, né, de como que são os comandos para eu administrar os containers. E agora a pergunta que fica é, beleza, eu sei como que como eu administro, como que eu crio os meus containers, tá? Para você criar o seu container, você vai precisar criar um arquivo que chama Dockerfile, tá? E o Dockerfile, esse arquivo, ele tem esse nome, D maiúsculo e file, o resto tudo minúsculo. Não pode ser diferente disso. Então, essa é a mensagem. Aí eu vou só compartilhar o terminal, o terminal não, o meu VS Code aqui, só para vocês, para a gente ir fazendo junto aqui. Tá aí, tá todo mundo vendo, né? Então eu estou numa pasta, tá? Então essa pasta aqui, ela não tem nada. Eu vou criar um Dockerfile aqui. Então esse Dockerfile é onde eu vou instruir o meu content, meu escrever minhas instruções de como que eu quero que a minha imagem seja criada. Então, é aqui que eu vou utilizar todos os comandos que tem disponível para a criação de container, tá? De imagem, tá? Então, primeiro as instruções que a gente vai ter é o from, tá? O from é onde a gente vai usar uma imagem base. Então, essa imagem base é a imagem que a gente usa como padrão, tá? Então, a primeira imagem que a gente, por exemplo, eu vou usar uma imagem base do sistema operacional Ubuntu. Eu coloco aqui Ubuntu, tá? Aqui ele já tá, é que eu estou usando essa ferramenta do Google aqui, ele tenta adivinhar as coisas, então, mas aqui ele está tentando fazer alguma instalação padrão aqui, mas vamos ignorar, tá? Então, feito isso, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer igual do slide lá, eu vou colocar o Alpine aqui. O Alpine é uma versão do Linux, ó, já me deu sugestão, e essa versão do Linux é para a versão do Linux é muito leve, né? Ela tem 5 MB. Então, em vez de eu usar uma imagem base do Ubuntu, que é grande, eu uso uma imagem bem pequena. Aí, lembrando, né? Quanto menor for minha imagem, melhor para o meu sistema como um todo, né? Então, ele vai rodar mais rápido. Então, cmd barra bin barra echo. cmd ele vai executar esse comando, tá? E aí eu venho e coloco o que que eu quero aqui. Hello. Então, minha imagem vai executar o seguinte.
Quando o meu container estiver em execução, ele vai executar um comando que vai usar o /bin/echo, e aí ele vai executar a palavra hello world, tá? Então, feito isso, eu tenho a instrução de como o meu container vai rodar, como vai ser a minha imagem, tá? Aí, para isso, eu vou precisar compilar a minha imagem. Então, eu vou lá no terminal, só ocultar aqui. Deixa eu só abrir aqui o terminal. Onde eu abro aqui, compartilhar aqui para vocês. Eu tenho lá meu arquivo, né? Dockerfile, beleza? Aí eu vou compilar minha imagem. Então eu vou vir aqui, eu vou dar o comando docker build -t. Eu vou dar o nome da imagem, eu vou colocar aqui teste. E aqui eu vou falar onde está meu arquivo do Dockerfile, tá? Então, como eu já estou dentro da pasta onde está meu arquivo, eu só vou colocar ponto. Significa que é o diretório corrente. Eu dou um Enter aqui, ele vai começar o processo de compilação. Então, feito isso, ele já terminou. E aqui algumas informações, né? Então, ele vai, cria a minha imagem, ó, executa, exporta as layers lá que a gente até explicou o que era. E aí ele criou o nome da imagem. Se eu vier aqui a Docker Images, eu vai ter uma imagem teste aqui. Beleza? E aí, se a gente ver o tamanho dela, é muito pequeno. 7,34 MB. Aí o Docker Run Test Lowered, tá? Então, dessa forma a gente começa a criar nossas imagens, o nosso container, tá? Agora eu vou compartilhar o restante do slide só para a gente começar a ver tudo que dá de possibilidade de ser criado. Então, o que a gente aprendeu que precisa ter um Dockerfile. Esse Dockerfile vai ter o comando from, que é a imagem base, que é a imagem que a gente vai usar como base para iniciar toda a construção dele. E aí, feito isso, a gente pode interagir na construção dele usando alguns comandos específicos, tá? Então, deixa eu só mostrar os comandos aqui, tá? Então, os comandos são run. Então, primeiro é o from, né? Você vai indicar a imagem base. Run é o comando que você vai usar para a criação do seu container. Então, imagina que você precisa instalar alguma biblioteca, alguma questão na imagem, você vai usar o run. Env vai criar variável de ambiente na sua imagem. Então, você vai ter uma variável de ambiente ali quando o container estiver em execução. Label, você adiciona para alguma questão de metadado, descrição, versão, alguma questão nesse sentido, você adiciona uma label. Volume, se você precisar já definir um volume no seu container, você já consegue definir com essa tag, tá? O add, você vai adicionar algum arquivo, seja ele compactado ou não, para dentro da sua imagem. Então, imagina que você precisa copiar um DLL ou algum executável, o que seja. Você consegue adicionar na sua imagem através do comando add. E o cmd é um comando que executa no momento que a sua imagem está em execução. O container entrou em execução, ele vai rodar o cmd, tá? Copy, você consegue fazer cópia de diretório ou arquivo. Então, você vai copiar os arquivos. A diferença do add é que se tiver o arquivo compactado, ele já vai descompactar, tá? Então, você já consegue fazer isso. Aí o que é importante vocês terem em mente também é o entry point, tá?
Então, a entry point é o processo principal do seu container. Então, quando eu tiver em execução, imagina que você está rodando um Tomcat, um Apache, qualquer outro sistema nesse sentido, se o processo principal da sua aplicação, ele tem que estar dentro desse entry point, tá? O expose, ele vai indicar qual que é a porta que seu container está em execução. Maintainer, você coloca o autor do container, então é mais para você organizar quem está construindo aquilo. User, você define qual que é o usuário padrão do container. E o workdir é o diretório raiz, que quando você tiver container de execução, ele vai entrar, tá? Então, é um local que você pode definir como padrão do container. Em vez de você usar o barra, que é o diretório raiz da imagem lá, você vai usar um workdir para definir outro diretório para você instalar seu sistema, seu software, tá? Então, são alguns recursos disponíveis ali na criação da imagem. Aí aqui eu só tenho. Deixa eu só confirmar se isso aqui ainda está no ar. Tá. Deixa eu só compartilhar aqui rapidamente, só para vocês entenderem. Ó, essa é uma imagem que eu construí para fazer a instalação do Apache, tá? Então ela tem uma imagem base do Ubuntu, eu que mantive, criei as variáveis de ambiente, ó. Então eu tenho a env do Apache, configuro tudo aqui. Depois eu executo, eu crio algumas pastas, depois eu faço update no Linux. Feito isso, eu instalo o Apache, dou um clean aqui, faço um expose na porta 80 e subo o processo do meu Apache aqui. Feito isso aqui, ele fica em foreign ground, que é o comando para ele ficar em background lá. Então esse é um Dockerfile que vai permitir que eu compile uma imagem para que execute um Apache, que é um servidor web, tá? Então, o que te possibilita você usar o Dockerfile é você criar essas imagens com esse software instalado. Então, eu instalei o Apache. Então, quando você utilizar container nas suas aplicações, você vai utilizar ele instalando a aplicação do seu cliente. Então, no caso aqui, eu estou instalando o Apache. Não sei quantos já instalaram o Apache num servidor. Como que eu faria em container? É dessa forma. Eu instruo no Dockerfile essa construção, essa instalação, tá? Por exemplo, aqui um Java 8. A mesma coisa. Eu vou lá, configuro lá qual que é a minha imagem base, quem eu mantenho, instalo lá as dependências, crio os diretórios que eu preciso, faço download do software que eu vou usar, depois eu exporto as variáveis de ambiente também. Então é outra forma de fazer, tá? Aqui é outra questão, essa aqui não é. Tem alguma, o software em Java, alguns já tem plugin pronto, tá? Então, para quem for trabalhar com algum cliente específico, algumas linguagens já criam imagem padrão. Então, no Java tem uma forma do software, ao ser compilado, ele já gerar uma imagem. Tá? É só um exemplo para vocês entenderem, tá? Aí, vamos lá, só para a gente não perder e a gente encerrar sobre container hoje para começar com Kubernetes na quinta-feira. Então, feito isso, a gente aprendeu que para utilizar container, criar nossas imagens, a gente precisa compilar ela utilizando o Dockerfile, tá? Outras possibilidades que te dá para você fazer, você pode
em um container em execução, você pode alterar os arquivos que estão lá dentro, você vai faz um commit, então tem um comando que chama docker commit, aí você consegue commitar as alterações que você fez no container. E uma informação que é muito relevante é a ideia do container é que ele seja imutável, tá? Então, a ideia da imagem é que ela não seja alterada. Então, dá para alterar, igual a gente está vendo aqui, você consegue entrar aí com ele em execução, fazer um commit, salvar tudo, mas a ideia é que não usem. Então, fica assim, mas para algum desenvolvimento, alguma questão que você precisa configurar ali, fazer uns testes, pode até fazer, mas na prática a imagem tem que ser blindada do jeito que ela saiu do sistema DevOps, tem que ser entregue em produção, sem nenhuma alteração interna, tá? Mas é possível fazer isso. Aqui mostra como a gente pode salvar também em arquivo tar, então não é muito prático, tá? Mas se você tem imagens, você vai armazenar num local que chama repositório, né? Então, no Docker tem o Docker Hub, que é um repositório oficial, fica disponível, mas nas empresas você vai ter um Container Registry, ou agora no Google chama Artifact Registry, tá? Então é lá onde vai ficar as imagens da sua empresa, porque vai falar sobre o Docker Hub. Então, ao invés de você ficar salvando as imagens e mandando pela rede ou qualquer outra coisa, você consegue salvar num repositório padrão e isso se torna compartilhável entre a empresa, né? Então, no Google Cloud, você tem um produto específico para isso, que é o Container Registry e o Artifact Registry. O Container Registry está entrando em desuso agora, então já está em deprecated. Então, para quem for iniciar um novo projeto, já tem que utilizar o Artifact Registry, né? Aqui mostra como usa o Docker, Docker Login, acho que nem compensa entrar aqui. Vocês vão ver lá nos laboratórios também. Aqui mostra como que você cria um registry local, tá? Então, se você pensar em criar na rede da sua empresa, só para algum teste ou uma brincadeira, você consegue criar na rede local uma, um servidor de registry, tá? E aí, aqui no caso, é um registry V2 aqui. Então, você dá um Docker Run, ele vai rodar também dentro do Docker. Swarm não vamos entrar, a gente vai aprender Kubernetes. Mas Swarm é uma forma de você clusterizar e trabalhar com container. Então, trabalhar de forma gerenciada esses containers é um produto do próprio Docker, que é para cluster de Docker, tá? Mas, assim, a gente vai aprender na próxima aula o porquê não usar. Aí a gente vai aprender sobre Kubernetes. Aqui, Swarm, não. Docker Compose é utilizado para desenvolvimento. Então, imagina que você tem a sua aplicação lá em várias camadas. Tem banco de dados, front-end, back-end. E aí você quer acelerar o processo de desenvolvimento, você usa o Docker Compose. Por quê? Porque aí você consegue ter dependências de imagens e subir toda a sua aplicação de uma vez só. Então, vai subir um container com um banco de dados, outro com front-end, outro com back-end. Aí o pessoal de desenvolvimento desenvolve muito mais rápido através do Docker Compose. Tá? Docker Compose no final é um arquivinho que vai ter todas essas dependências em um arquivo YAML, tá? Vou entrar em detalhes aqui também. E aí a gente vai aqui, porque na próxima aula a gente vai entrar em Kubernetes.